Olá, alunos, tudo bem? Eu sou a professora em formação Carolyn e hoje eu vim trazer uma aula muito legal para vocês sobre o sistema respiratório. Vocês já ouviram falar? Vocês sabem qual sua importância e para o que ele serve? Bom, vamos descobrir tudo isso na aula de hoje. Primeiramente, antes de começarmos a aula, gostaria de solicitar alguns materiais que serão muito úteis hoje. Precisaremos de um lápis de escrever, um caderno ou uma folha para registro, uma garrafa PET pequena com tampa, 2 canudos, 2 bexigas e uma tesoura. E também fita adesiva. Bom, agora que nós já temos esses materiais, irei solicitar que vocês façam comigo um pequeno exercício. Ele é bem rápido e bem prático e não vai exigir nenhum esforço de vocês. Vamos juntos? Primeiramente, eu quero que vocês respirem bem fundo, assim. Vamos novamente? Bom, vocês viram o que aconteceu com o nosso corpo? Vocês sentiram alguma diferença quando vocês puxaram o ar para dentro e quando vocês soltaram o ar? Como vocês acham que isso acontece? Vamos descobrir? O sistema respiratório é formado por vários órgãos, que são extremamente importantes para a manutenção e o funcionamento desse sistema. Primeiramente, o ar entra pela narina, passando pela cavidade nasal, indo até a faringe, passando pela epiglote, seguindo pela laringe, passando pela traqueia, indo até os brônquios, chegando aos bronquíolos e, finalmente, chegando aos pulmões. Após a entrada do ar pelas narinas, ele passa pela cavidade nasal, que tem como função filtrar o ar por meio dos pelos e dos mucos existentes nessa área, retirando todas as impurezas e os micro-organismos presentes ali. Ele também é responsável pelo aquecimento do ar, e isso acontece por conta da grande quantidade de vasos sanguíneos presentes nessa área. Em seguida, o ar passa pela faringe, que é responsável por levar o ar à laringe. Esse órgão, além do sistema respiratório, também faz parte do sistema digestório. E é por esta razão que nós conseguimos respirar pela boca, pois os dois sistemas estão interligados. Porém, não é recomendado a respiração pela boca, pois quando o ar entra pela boca, ele não passa pela cavidade nasal. Sendo assim, aquele ar não é filtrado e todas as impurezas e os micro-organismos passam pelo sistema respiratório até chegar aos pulmões junto. Após o ar passar pela faringe, ele passa pela epiglote, que se encontra no início da laringe, e ela tem como função fazer com que os alimentos não passem pela laringe e nem pela traqueia, servindo como uma proteção ao sistema respiratório contra a entrada dos alimentos. Em seguida, o ar passa pela laringe, que é onde se localizam as cordas vocais, que vibram com a passagem do ar e elas garantem a produção dos sons. Em seguida, o ar passa pela traqueia, que é um tubo formado por cerca de 20 anéis de cartilagem. Esses anéis são extremamente importantes, pois eles evitam o fechamento da traqueia, permitindo a constante passagem do ar. Em seguida, o ar segue para os brônquios e bronquíolos, que são responsáveis por fazer a conexão da traqueia com os pulmões, conduzindo o ar. Os brônquios se dividem em ramificações pequenas, até atingirem tamanhos bem pequenininhos, recebendo o nome de bronquíolos. E, finalmente, o ar chega aos pulmões, que é o principal órgão do sistema respiratório, e tem como função fornecer oxigênio ao sangue, controlar o pH do sangue e também responsáveis pelas trocas gasosas no nosso organismo. E ele também libera o gás carbono. O sistema respiratório também possui 2 movimentos muito importantes, sendo eles a inspiração
e a expiração. Na inspiração, que é quando o ar entra aos pulmões, o diafragma, que é um músculo localizado abaixo dos pulmões, se contrai, provocando o alongamento da cavidade torácica. Essa ação leva ao aumento da caixa torácica e a diminuição da pressão no interior dos pulmões. Já na expiração, que é quando o ar sai do sistema respiratório, o diafragma se relaxa, provocando uma redução do volume da caixa torácica e o aumento da pressão no interior dos pulmões. Bom, agora que nós conhecemos um pouco mais sobre o sistema respiratório, quais são os órgãos que compõem esse sistema, qual a sua função e a função de cada um desses órgãos, e também aprendemos um pouquinho sobre os processos e os movimentos de inspiração e expiração, agora vamos realizar um experimento para ver de forma prática como isso acontece. Mas como será que nós vamos fazer isso? Nós não temos pulmões de verdade, nós não temos todos aqueles órgãos que compõem o sistema respiratório. Bom, mas a gente pode fazer esse experimento de forma prática, usando garrafa PET, bexigas e canudos. Vocês querem ver como isso funciona? Para isso, iremos precisar de uma garrafa PET, uma garrafa pequena, uma garrafa de água, e ela tem que estar aberta no fundo. Iremos precisar de 2 canudos, 2 bexigas e fita adesiva. Bom, também precisaremos de uma tampa com 2 furos. Para iniciar nosso experimento, nós iremos primeiramente pegar os 2 canudos e, com a ajuda da fita adesiva, nós iremos colocar na ponta as bexigas e deixar grudadas as bexigas no canudo, que irá ficar assim. Ó, vocês estão vendo? Depois, a gente vai pegar a tampa com os 2 furos e iremos passar os canudos nos furos que havíamos feito anteriormente. E vai ficar assim. Agora, nós vamos passar a bexiga para dentro da garrafa PET. E agora, é só tampar. E vocês querem ver o que acontece? Bom, para vermos de forma prática como ocorre a entrada e o processo de saída do ar do organismo, é só a gente assoprar os canudinhos. Vocês querem ver? Vocês viram que quando o ar entra nos pulmões, ele se incha e quando o ar sai, ele se relaxa? E como isso acontece? Bom, vimos no vídeo que primeiramente o ar entra pela cavidade nasal. As pontinhas do canudo é como se fossem essa cavidade, pois são elas que permitem a entrada do ar. Depois, o ar passa por um processo de purificação, de filtração, onde sai todas as suas impurezas, que seria aqui. Depois, ele passa para a faringe, seguindo pela epiglote, pela laringe, passando pela traqueia, indo até os brônquios e os bronquíolos, até que finalmente ele chega aos pulmões. Aqui, nós podemos usar as pontinhas dos canudos como se fossem as narinas. O resto do canudo, como todos aqueles órgãos que compõem o sistema respiratório. E as bexigas, como se fossem os pulmões. Bom, agora vamos ver novamente de forma prática como isso acontece?
Vocês viram que legal? É a mesma coisa que acontece com os nossos pulmões. Quando o ar entra lá dentro, ele se expande, ele fica maior e inchado. E quando o ar sai, ele fica assim, relaxado, tranquilo, sem nada dentro. Agora, para finalizar a aula de hoje, eu gostaria de pedir para que vocês registrassem em seus cadernos ou em uma folha tudo que vocês aprenderam na aula de hoje. As funções dos órgãos, como ocorre o processo de saída e de entrada do ar do organismo, os movimentos respiratórios existentes e o que vocês mais gostaram também na aula. E tudo isso em uma produção de texto. O que vocês acham de escrever um texto escrevendo sobre esse sistema maravilhoso que compõe o nosso organismo e é super importante para a nossa existência? Eu acho legal! Vamos produzir? Bom, na aula de hoje nós começamos fazendo um breve exercício de respiração para ver como ocorre o processo de entrada e de saída do ar do organismo. Nós também aprendemos as funções dos órgãos do sistema respiratório, quais órgãos compõem esse sistema e qual a sua importância para a nossa sobrevivência. Nós também realizamos um experimento para ver como ocorre todo esse processo que a gente havia aprendido. E agora, por último, realizamos um texto sobre tudo isso que foi aprendido hoje. E antes de finalizar a aula de hoje, eu gostaria de fazer um comunicado muito importante sobre um problema que estamos enfrentando atualmente. E ele é um problema muito novo, um problema também desconhecido, sendo o motivo de nós não podermos sair de casa, não podermos ir para a escola, os papais não poderem ir trabalhar e não podermos ver nem mesmo os nossos familiares. Sendo o coronavírus, também conhecido como Covid-19. Vocês já ouviram falar dele? Bom, o coronavírus, ele é um vírus recente e novo e ele é transmitido de pessoa para pessoa por meio do contato físico, por gotículas respiratórias ou gotículas presentes no ar. E quando ele entra em contato com o organismo das pessoas, ele causa um grande problema. Com ele vem alguns sintomas, como febre, dor de cabeça, tosse, falta de ar. E é por isso que nós temos que ter muito cuidado, pois ele tem uma grande influência no sistema respiratório, que pode levar até mesmo à morte por conta da falta de ar. Bom, e por esse vírus ser novo e desconhecido, ainda não há um medicamento ou uma vacina que previna a transmissão desse vírus ou o contágio das pessoas. E é por isso que é extremamente importante que nós tenhamos todos os cuidados necessários, como ficar em casa, lavar bem as mãos com sabão, passar álcool em gel 70 e usar máscara toda vez que saímos de casa durante todo o tempo e evitar ao máximo o contato com outras pessoas, pois dessa forma estaremos nos prevenindo e também prevenindo outras pessoas. E até que exista algum medicamento ou uma vacina que faça com que esse vírus não seja transmitido para as pessoas, ou então que ele não tenha uma grande influência no nosso organismo, é importante que nós seguimos todas essas recomendações, para que assim possamos ficar bem. E é por isso que eu gostaria de pedir hoje para vocês que fiquem em casa e se cuidem, pois, como vimos hoje, o sistema respiratório é um dos sistemas muito importante para a sobrevivência, pois sem ele nós não conseguimos respirar e sem respirar nós não conseguimos sobreviver. Então, é importante que nós tenhamos todos os cuidados necessários para manter nosso organismo muito bem, cuidar bem do nosso sistema respiratório e também da nossa saúde. Bom, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido muito e que vocês tenham gostado bastante. Tchau! Beijos, até a próxima!